E vamos conversar com o Rodrigo Viana, que está em São Paulo. Rodrigo, boa noite. Além da responsabilidade óbvia, ou seja, dos torcedores que se envolveram na briga, de quem mais é a responsabilidade por essa confusão? Olha, boa noite para você, Guilherme. Pois é, você disse o óbvio aí, a responsabilidade primeira é desses torcedores, se é que a gente pode chamá-los de torcedores, né? Para mim são marginais que estavam aí na rodovia, eles iam do interior, 2 ônibus de Campinas, um ônibus de Piracicaba e outro de Santa Bárbara do Oeste. Os 2 de Campinas eram do São Paulo, os 2 das outras 2 cidades eram do Corinthians. Desses marginais vindo até aqui São Paulo para assistirem a partida entre Corinthians e São Paulo, não assistiram o jogo. Depois, Guilherme, nós temos uma responsabilidade muito clara aí da Polícia Militar, que não fez escolta para esses 4 ônibus. Ora, a gente sabe que sempre que ocorre partidas entre times grandes, principalmente times aqui da capitais e principalmente de São Paulo e Corinthians, sempre dá confusão, sempre se tem escolta. Então fica a pergunta, por que não teve escolta agora? Porque os ônibus vinham do interior? Ora, está errada nesse sentido a Polícia Militar. Por fim, meu caro Guilherme, fica aí uma constatação muito clara, de que esses torcedores faziam parte de torcidas organizadas. Por quantas vezes já dissemos aqui e em outros locais, outras tribunas, que deveriam se acabar com as torcidas organizadas? Não acaba. Não acaba a torcida organizada e não acaba a briga, né? E se é que esses torcedores são organizados, ou volto a dizer, marginais, talvez seja o termo mais correto para se tratar esse tipo de torcedor. Agora, Guilherme, fica a pergunta também, e aí é uma pergunta à Federação Paulista de Futebol. Por que não fazer um jogo de uma torcida única, num jogo de risco entre São Paulo e Corinthians? Um jogo de alto risco, um jogo explosivo. Até quando, Guilherme Menezes, meu grande amigo, nós vamos ver esse tipo de barbárie, cidadãos de bem, como os que estavam ali com seus automóveis, trafegando na rodovia, tendo que fazer o retorno, andar na contramão, uma coisa horrível, uma cena lamentável. Barbárie, eu vou repetir aqui, isso aí é barbárie, não deve mais acontecer no futebol. Portanto, fica aí o recado, né? Faltou, vou repetir aí os 3 fatores que eu acho primordiais. Faltaram uma escolta da polícia, faltaram também a federação, de repente, pensar num jogo com uma torcida só. E falta, por fim, esta que é a nossa grande luta, talvez, o fim das torcidas organizadas, principalmente essas torcidas que têm o seu lado marginal e muitas vezes são financiadas pelas próprias equipes, pelos próprios times. Este é o meu recado aí de hoje, meu caro Guilherme. Obrigado, Rodrigo Viana. Boa noite.